Pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre imagem. Como a gente coloca imagens no nosso site, no nosso projeto, né? A partir da nossa pasta raiz. A pasta raiz do nosso projeto é a www.root. Por quê? Nessa pasta é onde o projeto acessa, né? Onde ele fica armazenado no servidor, quando a gente faz o build. Então, temos aqui os arquivos CSS, JavaScript, as bibliotecas, né? jQuery, Bootstrap. E aí tem o favicon aqui também, que é o ícone lá de cima. Nessa pasta que tem que ficar as nossas imagens, tá? Que aí a gente consegue referenciar elas no HTML, através da tag mag. Vamos fazer um exemplo para ver como que fica. Eu tenho aqui numa pasta algumas imagens que eu quero usar no meu projeto, como por exemplo o ícone do usuário, editar, configurações, etc. Então basta com que eu selecione essas imagens e arraste elas aqui para dentro, ó. Percebam que elas apareceram aqui, ó, configurações, editar e usuário 01. A partir disso, eu posso editar aqui uma view, home, por exemplo. E aí eu vou pegar aqui view home index. E aí eu vou colocar essa imagem usando a minha tag img src, né, que é o atributo. E ó, aqui ele já começa a me dar os caminhos que eu quero, né? Eu vou usar aqui, vou pôr primeiro a imagem usuário, né? Vou pular uma linha, colocar um BR aqui, né? Para dar uma quebra de linha, vou colocar outra imagem, img src igual. Agora eu vou colocar configurações, fechar a tag. Vou colocar mais um BR, né? Mais uma quebra de linha. Vou colocar img src. E vou colocar o editar. O editar, eu vou usar os atributos HTML widget e vou colocar aqui 50. Aliás, vou pôr 100, 50 é muito. E o widget é a mesma coisa, né? Que são largura e altura. Percebam que aqui eu estou limitando o tamanho via HTML, né? Então eu quero que seja 100%. Aqui eu não estou limitando, então o tamanho da imagem que eu colocar aqui vai ser a imagem que vai ser utilizada, vai aparecer na tela, né? Então eu salvo, executo o nosso projeto, vai ser logo na primeira tela, né? Que a gente já vai ver aí o resultado da nossa alteração. Eu vou clicar, a home está protegida para o login, vou fazer aqui o login. Olha lá. Então percebam que agora nós colocamos as imagens, ó, lá que eu coloquei 100%. Eu vou fazer uma alteração, vou alterar aqui para 50 por 50. Vou colocar aqui também widget 50, edit 50. Mesma coisa aqui, vou até copiar e colar para ganhar tempo. Salvar, vou executar de novo. E aí eu defino o tamanho da minha imagem. Olha lá, olha só. Vejam que ela ficou um pouco distorcida, essa primeira imagem, né? Se eu tentar dar um zoom, ela ficou um pouco esmagada. Por quê? Porque ela não é uma imagem 100% quadrada. Eu defini ela aqui como quadrada, né? 50 por 50. Mas, na realidade, onde eu peguei essa imagem, ela não é quadrada. Ela é uma imagem widescreen, né? Uma imagem comprida. Então aqui a gente usou imagens, né, do nosso projeto. Agora vamos fazer o upload de uma imagem. Vamos preparar aí o nosso projeto para automaticamente via HTML, né, quando o projeto estiver rodando lá pela minha tela, pela minha view, eu faço o upload automático. A imagem vem a parar aqui dentro, né, aqui dentro da pasta www.root, de forma que eu não precise copiar e colar, né? Fazer aqui aquele esquema de arrastar aqui projeto. O próprio usuário vai poder subir a imagem para o nosso projeto. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um controller aqui, né? Para a gente organizar o nosso código. E esse controller, eu vou escolher a opção em branco mesmo, né? Não vou usar modelo, nada. Esse controller vai se chamar upload imagens. Vou deixar assim. Dentro desse controller, eu vou fazer uma tela chamada upload, né? Eu vou trocar aqui. Essa tela vai chamar upload. E essa tela também, ela vai ter um método http post, né?
que vai receber os dados do nosso formulário. Action result, upload. E aí aqui, return, eu vou dar um redirect to action. Vou mandar de volta para o upload ali para cima, né? O upload. E aqui eu vou colocar... Bom, por enquanto é só. Então percebam que aqui é a minha tela de upload e aqui essa tela vai mandar as informações para esse método, né? Para esse HTTP post. Por quê? Porque eu vou subir uma imagem dinamicamente. Como eu criei a minha action, né? Eu preciso criar a minha tela, minha view desse controller. Então eu venho aqui em cima do nome, upload, botão direito, vou até botão direito, adicionar view. E eu vou pegar uma view em branco mesmo, só pra gente fazer um teste, ó. O nome dessa view vai se chamar upload, né? Tem que ser o mesmo nome que eu coloquei aqui, não podemos esquecer, para ela reconhecer. E eu vou digitar o seguinte código aqui. Eu vou começar colocando um form. Vou colocar aqui uma ação para esse form, né? Que esse form vai enviar os dados para imagens barra upload. De que maneira? Com qual método? Eu vou usar o método post, né? Por quê? Porque assim eu consigo enviar aqui, ó. Ele vai cair aqui para mim as informações. Só que aqui, como a gente vai trabalhar com uma imagem, né, com arquivo, eu preciso definir um enctype, né, um método de envio. E eu vou usar o multipart form data. Essa informação é importante porque ele diz que vão ser enviados arquivos, né? Ela informa que serão outros dados também, que vão vários tipos de dados, várias partes. Quais são esses dados que nós vamos mandar? Vamos mandar, eu vou começar colocando uma label, eu vou colocar aqui, escolha sua imagem para upload. Então eu coloquei uma label, agora eu vou colocar um input. Esse input vai ser do tipo file, né? Porque eu vou subir um arquivo aqui, né? E aí ele vai ter o name de foto. Vou colocar aqui um name de foto. Beleza? E vou colocar também aqui uma quebra de linha e vou colocar um botão type submit, né? Eu coloco submit para ele enviar o formulário. E aí eu vou colocar aqui enviar a imagem. Vou até colocar uma classe aqui do Bootstrap para ficar bonitinho, tá? Só pra gente decorar, btn. Tá pronto o nosso formulário. Vamos fazer um atalho aqui pra gente acessar ele, né? No nosso layout. Shared layout. Eu vou colocar um item no menu, né? Mais um item no menu, ó. Vou copiar aqui o LI. Vou colar embaixo. E aí eu vou alterar aqui. O meu controller agora é imagens. E a minha action é upload, né? De acordo com o que tá aqui, ó. Controller imagens, action upload. E aqui eu vou escrever upload de imagens. Eu tô fazendo um link no menu aqui, tá, gente? Só pra gente acessar de forma mais fácil o nosso projeto. Nossa tela de upload. Agora a gente precisa configurar o nosso controller para receber a imagem, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar uma variável, um atributo aqui do controller chamado private string caminho no servidor, né? Caminho servidor vai chamar essa variável do tipo string. O que eu vou colocar nessa variável? O endereço, a URL que eu quero que a imagem fique salva na pasta, né? A pasta que vai ficar as imagens. Então eu já sei que é
no www-root, né? Eu já sei que vai ser aqui na raiz. A gente vai programar para colocá-la aqui. Aqui. Eu preciso obter dinamicamente o caminho, né? Eu preciso saber automaticamente aonde está o servidor que está a pasta da minha aplicação. Então eu uso aqui a injeção de dependência, né? Eu vou criar o construtor da mesma forma que eu faço no banco de dados. E aí eu vou pegar na injeção de dependência a interface iWeb host environment. Por quê? Porque aqui é a variável do ambiente do host, né? Então, onde eu estou hospedando, eu tenho aqui meu ambiente de hospedagem. E vou colocar o nome dessa variável de sistema. Essa variável vai pedir um using, né? Eu vou clicar aqui na lâmpada, olha lá, ó, using host. Ou eu posso usar o kick action em refactory, ou eu dou a tecla alt enter, né? Para abrir aqui o atalho. Percebam que ele adicionou aqui o using, ó. Agora eu coloco aqui no caminho do servidor, recebe sistema ponto web root path. Por quê? Porque essa web root path é exatamente o nome da pasta que está o nosso www-root aqui, né? Então ele já traz para mim o C, /, usuário, né? Se estiver usando o Linux, vai ficar na pasta etc, /user e assim sucessivamente. Eu preciso saber esse caminho para que eu possa salvar a imagem em algum lugar. Então eu já deixo ela aqui, eu pego na injeção de dependência. Assim que esse controller imagem abrir, eu já vou obter o valor do caminho. Seguindo aí com o nosso desenvolvimento, agora eu vou precisar criar aqui no meu avisar a minha ação de post, né? A minha ação de upload que usa o método post, de que eu vou receber lá da tela um iForm file, né? Que é uma interface que trabalha com as imagens. Ela está embutida dentro do pacote HTTP. Então eu tenho que usar o using também, ó. Pode ver que ela vai dar um erro aqui, né? iForm file, e eu vou colocar aqui foto, né, que é o mesmo nome que tá aqui, eu coloquei aqui na minha tela, ó. Eu coloquei name foto. Então eu tenho que vir aqui e colocar foto aqui também. E o iForm eu vou dar o alt enter, né, e vou usar colocar o using HTTP. O using que adicionou foi esse daqui agora. Feito isso, eu vou colocar aqui, ó, uma variável string chamada caminho para salvar a imagem. Eu já tenho lá no meu servidor, aqui mesmo no meu controller, uma variável chamada caminho do servidor, mas eu quero colocar uma pasta, quero criar uma pasta a mais. Então eu vou colocar aqui caminho do servidor mais, abro aspas, né, que eu vou colocar uma pasta chamada imagens, para ficar centralizado ali todas as minhas imagens nessa pasta. Então o que eu fiz aqui nessa linha? Eu coloquei uma string, né, que vai juntar o caminho da pasta www-root mais uma pasta chamada imagens. Mas essa pasta ainda não tem aqui. Ah, maravilha. Mas nós vamos criá-la. Nós vamos a um if. Que esse if eu vou verificar se o diretório ponto existe, né? Se o diretório existe. E aí qual o diretório? O caminho para salvar a imagem que eu coloquei aqui, ó. Ele também vai pedir o using, tá, gente? Então, ó, ele vai pedir aqui alt enter, o system IO, né, que é a entrada e saída aí do sistema. Só que aqui o que acontece? O diretório existe, se ele existir, vai executar. Eu vou inverter o valor, né, usando aqui a minha exclamação, ou seja, se for verdadeiro, ele muda para false. Ou seja, somente se não existir o caminho, eu vou forçar ele a criar. Então eu ponho directory.create directory e o nome do nosso caminho para salvar a imagem, né? O que acontece aqui? Eu estou fazendo uma validação, uma verificação para
garantir que o nosso caminho ele seja criado caso não exista, que no caso aqui não existe, ó. Nós não temos a pasta imagem, mas esse código aqui, essa linha vai me garantir que essa pasta seja criada, independente se ela exista ou não, porque às vezes ela pode não existir, e aí isso vai dar um travamento no servidor. Agora, para que nossa imagem seja mandada para o servidor sem ter nenhum problema, eu vou dar um novo nome para ela. Então eu vou criar aqui uma variável string chamada novo nome para imagem e vou usar um pacote aqui, né? Vou usar um pacote GaiaID que ele gera um hash para mim, né? Um hash criptografado para que eu utilize na imagem. Ó. Vou colocar aqui a conversão para toString. E vou usar um nome também da foto, para que não duplique o nome, não dê nenhum tipo de problema. .filename. Então eu estou juntando uma hash, vocês vão ver que depois que ela vai gerar um texto grandão, criptografado, e vai juntar com o nome da foto. Eu vou até colocar aqui ó, um underline, para a gente ver a separação dos dois, né? Isso vai ser bom para a gente organizar a nossa pasta imagem aqui, para a gente ver o que está acontecendo. Agora que a gente já criou um novo nome para nossa imagem, basta com que a gente utilize a string de transferência de dados, né? Então eu vou colocar aqui a using, né? O using aqui nesse caso, ele vai gerar para a gente uma variável do tipo string, que essa variável ela vai ser destruída quando acabar a execução desse bloco de código, ou seja, ele usa essas variáveis até o final desse código. E aí eu uso o pacote system.io.file e eu passo aqui o ponto create, porque eu quero criar uma imagem dentro do meu servidor. E aí ele fala o seguinte, ele pede aqui nesse create a string path, ou seja, o caminho com o nome do servidor. Então eu já tenho essas duas variáveis aqui em cima. É caminho para salvar a imagem. Ó, caminho para salvar a imagem. Opa. E aí eu vou acrescentar o nome da imagem, né? Porque eu tenho aqui o caminho na pasta imagem e o novo nome para a imagem. Olha lá. Então aqui eu vou utilizar, eu vou criar esse arquivo e aí eu vou copiar para dentro dele, né? O arquivo que veio da tela, no caso foto.copy to async. Opa, to async. Por quê? Isso garante que o servidor não trave caso aconteça algum erro, alguma coisa. O servidor não vai travar utilizando o copy async. E eu uso a própria string de dados, né, que é os metadados do arquivo virtual, né, os dados dele de memória e tudo mais. Então ele vai copiar os dados para o arquivo que eu acabei de criar aqui em cima. E, se der tudo certo, ele vai nos devolver para a tela de upload. Vamos testar então para ver se deu certo. Vou dar o play aqui no nosso projeto. Como eu criei um item no nosso menu, ó, vou até voltar o zoom aqui. Eu criei aqui um upload de imagem, né? Vou clicar aqui. E aí ele aparece esse campo que fala para você escolher um arquivo. Aqui está a nossa label, né, que a gente criou. Então eu vou escolher o arquivo. Eu vou pegar o arquivo lá na pasta, né, as imagens. Eu vou jogar aqui o usuário 01 de novo. E aí vou enviar a imagem. Percebam que aconteceu alguma coisa aqui desse lado, do nosso lado direito. Por quê? Porque deu certo, aparentemente deu certo. Eu não coloquei nenhum temp data aqui, né? Igual nas aulas anteriores, mas eu poderia colocar. E a imagem já subiu. Como que eu sei? Eu sei porque a pasta imagem foi criada. E olha só, dentro da pasta imagem eu tenho um arquivo. E esse arquivo é justamente o arquivo que eu fiz o upload. Ó. Então eu
vou acrescentando aqui os arquivos dinamicamente. Ele gera um hash, né, que é esse númerozão grandão aqui, que é o GuiaID, é esse GuiaID aqui. Ele gera um hash pra gente único, e aí eu coloquei o underline aqui, o underline tá aqui também, ó, junto com o nome da foto, né? Eu já tinha deixado essa foto como chamado editar, igual tá aqui, editar. É a mesma foto, mas porém eu fiz dinamicamente. Ó, eu vou até fazer com as outras duas fotos, né, pra gente testar mais um pouco. Rodar o projeto de novo, vou no upload, vou escolher o arquivo e vou fazer o upload das configurações agora. Então, vejam bem, ele vai aparecer aqui, né, na minha tela aqui do Visual Studio, ó, não tem nada. Fiquem de olho nessa parte, ó, eu vou fazer o upload, eu vou escolher a imagem, configurações e vou enviar. Então, ele já trouxe aqui dinamicamente para mim, ó, configurações. Posso escolher de novo o usuário 01 e fazer o envio. Olha lá. Certo? Aí eu consigo trabalhar dinamicamente com o upload de imagem. Eu posso fazer também, agora para usar ela no meu código, eu vou lá na minha index home, né, onde já tem aquelas imagens. Basta com que eu use outra tag mag, né, normalmente, img src. Só que agora com uma diferença. Como eu criei a pasta imagens, eu tenho que encontrar essa imagem que eu preciso. Ó, vou usar outra editar aqui. Ó, vejam que eu coloquei todo o hash do nome da imagem, tá? Isso aqui é opcional, você pode fazer assim ou não. Fazendo dessa forma, você garante que o nome da imagem não seja repetido, né? Então não tem nenhum problema aí de imagem duplicada. Agora é só executar de novo. E eu já tenho aí o meu upload de imagem dinâmico, ó. Agora a imagem já vai estar aqui embaixo. Olha lá o editar. Se eu clicar aqui com o botão direito em inspecionar, eu tenho aquele hash grandão. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu respondo para vocês.